Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, olha a capinha que eu comprei pro meu celular. Eu gosto tanto de filme de terror, e aí essa capinha aqui é do filme Pânico. Eu gostei muito, achei que ficou super linda. Ela é transparente, né, ó, as laterais, e tem o desenho do Pânico no fundo. O que vocês acharam? Achei que ficou minha cara essa capinha, pessoal. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que esse mês, acho que na semana passada, eu recebi um livro de uma seguidora aqui e membro do canal, que foi da Liana. Vou mostrar pra vocês o livro. O livro é esse aqui, pessoal, ó, Corumbá e o Ritual das 7 Mulheres, tá? Quem me enviou foi a Liana Raposo, ela é membro aqui do canal. Muito obrigado, Liana, tô adorando o livro e eu amei o presente. Antes de começar o caso de hoje, eu queria falar outra coisinha pra vocês. Hoje eu tô falando bastante, né? Mas enfim. Pessoal, a minha irmã tá gravando alguns vídeos comigo, que eu intitulei de caso comentado. Eu sei que não são todos vocês que gostam desse tipo de vídeo, mas muita gente no último vídeo que eu gravei com a minha irmã comentou dizendo que gostou bastante do formato. Quem não gosta, não tem problema, os vídeos normais aqui do canal, nesse formato que vocês estão acostumados, continuará sendo publicado aqui no canal com bastante frequência, e de vez em quando a minha irmã vai aparecer por aqui em algum caso comentado, ou até mesmo algum outro convidado que eu possa trazer. Se vocês tiverem indicação, inclusive, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu convido essa pessoa para fazer um caso comentado aqui comigo. Outra coisa, gente, para vocês não confundirem, quando for um caso comentado, que é um caso que não é tão roteirizado, que a gente dá um pouco mais da opinião, vai ter em cima da thumb, caso comentado, assim vocês não confundem, tá? Mas de qualquer forma, gente, fiquem aqui comigo, porque como vocês sabem, eu gosto muito de vocês, gosto muito de saber a opinião de vocês. Ultimamente subiu muito o número de comentários aqui no canal, eu tô sempre respondendo a todo mundo, mas às vezes demora um pouco mais. Tipo assim, ó, hoje, por exemplo, que eu tô gravando esse vídeo, eu tô respondendo comentários de 2, 3 vídeos atrás. Eu tô um pouquinho atrasado porque é muita gente comentando, mas eu tô sempre lendo os comentários de vocês e respondendo, tá? Inclusive, muito obrigado pela interação de vocês. Vocês são realmente incríveis. Bom, pessoal, mas agora, né, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Esse é mais um caso que nos faz refletir sobre o porquê coisas horríveis acontecem com pessoas boas. Aliás, a gente fica se perguntando por que muitas garotas se envolvem com rapazes estilo bad boy e que todo mundo sabe que não valem nada, mas tem meninas que aparentemente são atraídas como um imã para esses caras. Inclusive eu me lembro de que quando eu trabalhava no salão, tinha uma colega que trabalhava comigo, que ela sempre dizia que o estilo perfeito de cara para ela era aqueles meninos que tem cara de que vai roubar o seu celular. Eu achava isso um pouco bizarro, mas ela gostava desse estilo mais bandido, sabe? Bom, tem gosto pra tudo, né? Inexplicavelmente essas garotas não percebem que esses relacionamentos tendem a ser tóxicos e abusivos e na maioria das vezes se tornam relacionamentos destrutivos e infelizes. Mas as meninas ficam cegas e não são capazes de enxergar o que está ali, bem diante dos seus olhos, por mais que sejam alertadas por seus familiares e amigos. Eu sei disso porque eu também já fiz parte aí de um relacionamento abusivo, já sofri muito, mas enfim, aprendi, e hoje, com todo o conhecimento que eu tenho sobre esses tipos de caso, eu jamais passaria por esse tipo de relacionamento mais uma vez. Em alguns casos, pessoal, esses relacionamentos terminam logo, mas existem casos que esses namoros se estendem por anos e muitas vezes ficam naquele ciclo de namoro termina, volta, volta, termina, e aos poucos as pessoas vão se destruindo psicologicamente até que no final não sobre mais nada. E então os valentões vão atrás de outra pessoa para recomeçar todo o ritual novamente. Todo aquele gaslighting, sabe? E isso, pessoal, é quando as coisas terminam dessa forma, tá? Porque existem vezes nas quais o final destes relacionamentos tóxicos e abusivos são terríveis e tragédias podem e vão acontecer. E por isso hoje nós vamos viajar lá para Austin, no estado norte-americano do Texas, onde aconteceu esse caso. Bom, Jennifer Ray Cave não foi vista em lugar algum na noite do dia 16 de agosto de 2005.
ela era a nova namorada de um rapaz chamado Michael Rodrigues e esteve falando com o rapaz até tarde naquela mesma noite. A Jennifer tinha dito ao rapaz que estava fora de casa e eles combinaram que assim que ela chegasse, ela ligaria avisando que tinha retornado em segurança para sua casa. Mas o Michael teve um turno bastante puxado no trabalho aquele dia e acabou adormecendo. No dia seguinte, portanto 17 de agosto de 2005, pela manhã, o Michael correu para verificar o seu celular. Ele esperava que tivesse alguma ligação perdida da sua namorada ou mesmo uma mensagem de texto dizendo que tinha chegado bem de volta para casa. Mas, para sua surpresa, nenhuma ligação chegou e a caixa de mensagens estava totalmente vazia. Não tinha nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nada. O Michael começou a ficar preocupado porque ele se lembrava que a Jennifer tinha prometido ligar de volta assim que deixasse um amigo seu chamado Colton em casa. Então o Michael ficou pensando que ou tinha acontecido alguma coisa ruim com os dois, ou a Jennifer tinha deixado tal amigo em sua casa e algo de ruim teria acontecido com ela enquanto ela estava no caminho da casa dela. A verdade é que o Michael não confiava no Colton, principalmente porque o rapaz levava assim um estilo de vida bastante reprovável, digamos assim. E também porque o Colton tinha o seu próprio veículo, então ele não entendia direito o porquê que a Jennifer precisava dar carona para ele todas as vezes. Enquanto isso, a garota com quem a Jennifer dividia o apartamento também não a encontrou em casa. O despertador dela estava tocando desesperadamente, porque estava programado para tocar naquele horário, mas não havia ninguém ali para desligá-lo. Parecia que a Jennifer não tinha passado a noite em casa e a sua amiga ficou bastante preocupada, já que uma das principais regras daquela habitação era justamente informar uma a outra sobre quando, onde e com quem dormiriam fora. Elas inclusive combinavam antecipadamente qual horário elas deveriam estar de volta em casa e a Jennifer era muito, mas muito correta com esse acordo e sempre avisava a amiga todas as vezes que não dormia em casa, para não deixar ela preocupada, né? Ela então tentou ligar para Jennifer, mas não obteve resposta, o que era bastante esquisito, porque a jovem costumava atender o celular. Mais estranho ainda era que aquele seria o primeiro dia da Jennifer no seu novo trabalho, e era altamente improvável que ela fosse sem se maquiar impecavelmente e trocar de roupas, então ela teria que ir para casa para fazer isso, né? A colega dela deu uma olhada rápida e logo encontrou as roupas de escritório da Jennifer que estavam intactas nos cabides que ela havia separado para o primeiro dia de trabalho. A colega se arrumou e foi trabalhar e de tempos em tempos ela ligava novamente para Jennifer e além de enviar diversas mensagens perguntando onde a amiga estava. Quando era por volta das 8h30 da manhã, o diretor do escritório de advocacia foi informado sobre a estranha ausência da nova funcionária em seu primeiro dia de trabalho. Ela não tinha sequer enviado uma mensagem para avisar que tinha desistido da vaga de emprego e tudo isso era bastante estranho, porque a Jennifer tinha participado ali de um estágio naquele mesmo escritório de advocacia há algum tempo atrás e tinha se mostrado uma jovem comprometida, assídua e muito responsável. Ela jamais deixaria de ir no primeiro dia de emprego sem avisar. Então agora que ela tinha sido contratada, né, para uma vaga efetiva, era muito sério ela simplesmente não ter aparecido e não ter dado nenhuma satisfação. Isso não era do feitio dela. Eles esperaram até as 9 horas da manhã antes de tentar ligar novamente para a garota. Mas ela não atendia a nenhuma chamada. Então era por volta das 10h30 da manhã quando o diretor mandou que um dos gerentes fosse até a residência para tentar falar com alguém, mas não havia ninguém em casa. Eles então ligaram para o telefone que tinha sido cadastrado como contato de emergência. E quem atendeu foi a mãe da Jennifer, uma mulher chamada Sharon Sedgwick, que também ficou surpresa e totalmente assim decepcionada e até um pouco preocupada porque aquele não era um comportamento normal da sua filha. A Sharon automaticamente pensou que provavelmente a culpa era do irresponsável do Colton, um homem que a sua filha não conseguia se livrar. A Sharon nunca gostou dele, todos os familiares achavam que ele era um atraso de vida e mesmo sendo inteligente e tendo dinheiro,
ele não valia nada e só estragava a vida da Jennifer. Ninguém entendia por que ela ainda tinha amizade com esse cara. Eles tinham sido namorados por alguns anos e quando terminaram continuaram amigos. E por conta disso a Sharon decidiu ligar para o seu ex-genro para ver se ele sabia alguma informação sobre a sua filha. O Colton atendeu a ex-sogra educadamente e com bastante sensibilidade. Ele explicou que não via sua filha já tinha bastante tempo e que não tinha nenhuma ideia de onde ela poderia estar naquele momento. Mais de 12 horas se passaram e depois de verificar todos os hospitais de Austin sem sucesso, a Sharon ligou para a polícia relatando o desaparecimento da sua filha. A essa altura, o atual namorado da Jennifer, o Michael, lembra dele? Então, ele já tinha comentado que a jovem contou que daria carona para o Colton e, por fim, a Sharon e seu esposo foram até a casa do homem para falar pessoalmente com ele, mas ele se recusou a abrir a porta, alegando não ter intenção de conversar com ninguém sem um mandado de busca, e isso por si só já era muito suspeito, né? Bom, algumas horas depois, o carro da Jennifer foi encontrado em um estacionamento perto da casa do Colton, e com essa nova informação, os pais da jovem tinham certeza de que algo tinha acontecido com ela. Os investigadores decidiram inspecionar a casa da Jennifer, mas não encontraram nada de interessante. As únicas pistas disponíveis naquele momento eram as informações fornecidas pelo Michael e também pela Sharon, além de, claro, o carro da Jennifer que tinha sido encontrado muito, mas muito perto mesmo da casa do seu ex-namorado Colton. Bom, o Michael contou os detalhes de como sua namorada saiu para encontrar alguns amigos e celebrar um novo emprego, era uma espécie de comemoração. E disse ainda que ele não conseguiu acompanhá-los porque já tinha se comprometido com o seu patrão para fazer um turno extra naquela noite. Ainda assim, eles se falaram o tempo todo por telefone e a Jennifer acabou revelando que entre seus amigos, de repente apareceu o seu ex-namorado Colton, que também era amigo dela, né? Mas durante todo o tempo que falou com ela, ela não parecia assustada, não parecia com medo de nada, mas explicou que teria que dar carona para o Colton porque ele não estava muito bem, ele tinha bebido um pouco e, como já sabemos, depois disso Michael chegou em casa e caiu no sono. E a sua namorada simplesmente sumiu num piscar de olhos. E como já deu para perceber, os policiais concluíram que todas as pistas levavam à casa do Colton, até porque ele tinha sido a última pessoa a estar com ela. Mas os oficiais explicaram que precisavam ser cautelosos e decidiram primeiro revirar o passado da Jennifer e entender direito qual era a sua conexão com o Colton, e nós vamos seguir por esse caminho e no final vocês vão entender tudo direitinho. Então vou começar agora a falar um pouquinho do background da vida da Jennifer. Bom, Jennifer Ray Cave nasceu no dia 12 de março de 1984. Então temos aqui uma pisciana. Ela nasceu na região de Bishop, no Texas. A sua família vivia em uma modesta fazenda e a sua mãe Sharon estava em seu segundo casamento, de onde vieram seus 3 filhos, Jennifer, Lauren e Clayton. Do primeiro casamento, a Sharon teve uma outra filha chamada Vanessa, que portanto era a irmã mais velha de todos eles. O pai das 3 crianças era um homem chamado Charlie, que trabalhava como soldador. Ele sempre foi um marido e pai decente, até que o álcool chegou em sua vida. E aquele ambiente que era calmo e respeitável se transformou em um lugar hostil e insuportável. Mesmo com tudo isso, a Sharon manteve a fé e continuou tentando fazer o marido voltar ao que era antes. Ela trabalhava como contadora em uma fábrica química e cuidava da casa dos filhos. E por falar nas crianças, diferente dos seus irmãos que eram bastante sociáveis, a Jennifer era muito tímida e muito reservada. Enquanto seus irmãos faziam novos amigos facilmente e brincavam lá fora, ela preferia a companhia dos livros, papel e caneta para criar as suas próprias histórias. Ela escrevia muito, aliás, e foi assim relatado que ela se tornaria uma ótima escritora se esse fosse o seu desejo. Em algum momento dessa narrativa, pessoal, a Sharon se cansou de tentar resgatar o seu matrimônio e o hábito destrutivo do seu marido levou à separação da família. Após o divórcio, a Jennifer e seu irmão Clayton ficaram com o Charlie. Os dois tinham muito carinho pelo pai e lutaram para ajudá-lo a parar de beber e retomar o controle da sua própria vida.
Mas a verdade, gente, é que o Charlie nunca se recuperou totalmente da bebida e principalmente porque ele nunca quis, sabe? E não tem a menor chance de qualquer pessoa conseguir resgatar alguém que não quer ser resgatado. Ele simplesmente se conformou com aquele estilo de vida, é o que ele queria para ele e seguiu dessa forma. Apesar dos esforços da Sharon e depois dos seus filhos Jennifer e Clayton, nada mudou, ele continuou como era. A Sharon, por outro lado, encontrou um homem incrível 4 anos mais tarde e se casou com ele, chamado Jim Sedway, que inclusive tratava todo mundo muito bem. Bom, quando a Jennifer entrou na adolescência, ela se transformou. Ela sempre foi uma garota querida, muito estudiosa, educada e fugia dos problemas. Mas então ela inexplicavelmente começou a se interessar por garotos problemáticos, jovens sem qualquer perspectiva de vida, de futuro, que não trabalhavam nem levavam os estudos a sério, estavam sempre envolvidos em problemas e alguns já tinham até sido fichados por pequenos furtos e depredação de patrimônio público. Era só coisa boa assim que ela gostava, sabe? Aqueles caras assim, ó, que tinha aquele caráter duvidoso. Bom, ela era extremamente inteligente e se formou no ensino médio com as melhores notas da sua turma. Mais tarde, a Jennifer se matriculou no curso de finanças da Universidade Estadual do Texas, mas em pouco tempo ela se desiludiu com o curso e trancou a faculdade. Ela então começou a trabalhar para se sustentar e começou a cursar Direito na Faculdade Comunitária em Austin. E mais uma vez mudou completamente. Ela voltou a ser uma boa menina, muito focada em seus estudos e projetando o seu futuro. Quem a conheceu nessa época garantiu que ela era muito gente boa, muito assim good vibes, inteligente e muito bonita. E foi durante um final de semana em uma casa noturna que a Jennifer conheceu um homem chamado Colton. Colton Aaron Pitoniak nasceu no dia 5 de setembro de 1982 na região de Bryant, no estado norte-americano do Arkansas. Seu pai administrava um próspero negócio agrícola que prosperava ano após ano, permitindo a família viver confortavelmente. O Colton era extremamente inteligente e sempre foi assim o primeiro da turma. Apesar de toda essa inteligência, ele sempre foi um garoto problemático e estava regularmente envolvido em confusões, brigas e problemas com a delegacia local. Muitos diziam que a abundância de recursos financeiros tinham estragado o Colton. Por um lado, ele era ambicioso e focado em seus objetivos, mas por outro, ele podia se tornar assim agressivo e ele era muito pavio curto, sabe? O Colton era apaixonado por skate e tocava guitarra, ele até queria ter uma banda, sabe? Ele frequentou uma escola católica só para meninos, onde foi finalista do National Merit Scholarship no ano de 2000. Porém, ao chegar ao último ano do ensino médio, as coisas começaram a fugir do controle quando ele intensificou seus problemas com álcool e brigas. Em grande parte por fazer parte de um grupo de jovens endinheirados que levavam uma vida de lazer, frequentemente organizando festas, regadas a álcool e tudo que é coisinha ilícita que vocês podem imaginar, tá? Eles tinham assim o mundo na palma das mãos. Sabe aqueles garotos ricos que pensam que podem fazer o que querem? Pois é, o Colton era desse tipo e ele tinha muitos amigos que eram assim também. Então era aquilo, né? A gente sempre sabe quem você é perante com quem você anda. Tem até um ditado popular que diz: me diz com quem andas que eu te direi quem tu és. E era bem isso mesmo o caso ali do Colton, tá? Por fim, gente, ele foi admitido na Universidade do Texas em Austin, mas em vez de se concentrar nos estudos, ele continuou com o seu estilo de vida errático e aos poucos foi perdendo amigos e ganhando uma reputação de cachaceiro e usuário de coisinhas erradas. Seus professores disseram que ele poderia ter tido um futuro brilhante se não fosse por sua tendência à autodestruição. Depois de ser expulso de uma fraternidade universitária, ele começou a distribuir substâncias controladas
e seus pais lutaram para controlar a sua dependência, chegando até a levá-lo de volta para casa. Mas como eu disse agora há pouco, né, nunca é fácil tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Bom, mas como eu ia dizendo, a Jennifer e o Colton se conheceram em uma festa e foram instantaneamente atraídos um pelo outro. A Jennifer era uma mulher inteligente, mas decidiu dar uma chance a um relacionamento potencialmente perigoso ao invés de fugir dele. Em pouco tempo de relacionamento, ela começou a usar coisinhas ilegais com o Colton em seu luxuoso apartamento. Os pais e amigos da jovem tentaram aconselhá-la, tentando fazê-la enxergar que o rapaz despertava o que havia de pior na Jennifer, mas ela parecia não enxergar o buraco que estava voluntariamente ali se enfiando. Ela estava abrindo a própria cova e entrando dentro. A situação do Colton também piorou, ele se tornou cada vez mais paranoico e começou a carregar uma arma e uma faca para onde quer que ele fosse. Em 2004, com apenas 22 anos de idade, ele foi preso por posse de substâncias ilegais e até passou por um programa de reabilitação, mas lamentavelmente não mostrou nenhum desejo sincero de lutar contra sua dependência. Na verdade, ele gostava daquilo, né? Ele foi solto pouco tempo depois por um bom comportamento que ele apresentou, né, no tempo que ele estava recluso, e o casal voltou a se ver. Os pais da Jennifer a visitaram e, como perceberam que ela não desgrudava daquele pedaço de mau caminho, eles cortaram a ajuda financeira que eles davam para ela, e foi assim que a jovem se mudou para a casa do seu namorado Colton definitivamente. Então os pais quiseram ajudar tirando o dinheiro dela, mas eles acabaram empurrando ela de vez para o Colton. Afinal, o garoto tinha dinheiro para sustentar os dois, ele vinha de uma família abastada. E assim, ele falou, vem pra cá morar comigo. Ela foi. Só que a gente sabe, né, que a convivência no mesmo teto não é a mesma coisa que um namoro, cada um na sua casa. Tanto é verdade que apenas pouco mais de um mês depois, inexplicavelmente a Jennifer rompeu o relacionamento. Não se sabe exatamente o que aconteceu naquela casa, mas foi bastante grave, a ponto da jovem sair correndo de lá. E foi com isso que ela acabou dividindo o apartamento com uma amiga. O Colton até foi atrás dela pedindo para reatar, mas ela não queria mais saber dele. Ele fez um escândalo e então ela sugeriu que eles fossem apenas amigos. E o rapaz acabou concordando com essa possibilidade e eles se tornaram ali amigos. Ele inclusive pegava carona com ela direto e reto. Depois disso, a Jennifer se reconectou com os seus pais e finalmente sua vida parecia estar voltando a entrar nos trilhos. No início do ano de 2005, ela iniciou um novo relacionamento com um rapaz chamado Scott, um pai solteiro, muito gente boa, que trabalhava como garçom em um restaurante, tocava teclado em uma banda e era um bom cantor. Tudo isso levando uma vida sóbria, sem álcool, sem entorpecentes, sem nada. Por sua vez, a Jennifer começou a se sentir melhor consigo mesma, parecendo até mais saudável ao lado dele, e assim as semanas seguiram. Para o Colton, por outro lado, a coisa não ia nada bem. Ele era conhecido por ser o ponto de encontro das festas diárias, sempre com um comportamento reprovável. Alguns amigos relataram tê-lo visto jogando roleta russa sozinho, o que é bizarro, né? Bom, foi durante uma dessas fases que ele conheceu uma jovem chamada Laura Ashley Hall, que frequentava diversas festas e estava completamente encantada por ele. A Laura sentia ciúmes de qualquer mulher que se aproximasse do Colton, e ela sentia ciúmes especialmente da Jennifer, porque sabia sobre o passado dos dois e tinha consciência de que o Colton nunca a amaria tanto quanto ele dizia ter amado a Jennifer. E ela era vista por seus colegas e conhecidos como uma jovem um pouco arrogante, mas era muito de boa e infelizmente também começou a se interessar por garotos problemáticos quando estava no ensino médio. Assim como Colton, a Laura vinha de uma família endinheirada. Ela era atlética, participava de várias competições, tinha sucesso acadêmico e seu futuro era bastante promissor. Entretanto, assim que terminou o ensino médio, ela se matriculou na universidade, mas logo desistiu e acabou optando por arrumar um emprego e levar um estilo de vida mais tranquilo até que finalmente decidisse o que iria fazer da sua vida. Algum tempo depois, o Colton e a Laura começaram a namorar.
o Colton foi para a prisão novamente nesse período, mais especificamente em junho de 2005, pelos mesmos motivos. Ele foi sentenciado a passar 60 dias na prisão, e isso só aconteceu porque a Laura gastou uma nota com advogados prestigiados e chegou até a ficar endividada por conta dos altos custos dos honorários. Seus amigos rapidamente perceberam que ela estava se enfiando em um buraco enorme e tentaram aconselhá-la, mas ela rebatia dizendo que as pessoas tinham inveja dela. Sua aparência, pessoal, estava assim se transformando totalmente, o que levou seus amigos e familiares a acreditarem que o Colton tinha introduzido a nova namorada no mundo ali das coisinhas erradas. E as coisinhas erradas bem pesadas, aliás, tá? Bom, diferentemente da Jennifer, o Colton não se importava com os sentimentos da Laura. Ele, na verdade, não estava nem aí para ela. Para ele, o que os dois estavam vivendo era mais uma diversão barata do que um relacionamento sério. Enquanto tudo isso acontecia na vida do Colton, gente, a Jennifer acabou terminando seu relacionamento com o Scott e tudo o que ela queria era arrumar um novo emprego e continuar tocando a sua vida. Em alguns meses, o destino sorriu para ela. A Jennifer iniciou um novo relacionamento com um rapaz muito gente boa também, chamado Michael Rodrigues, e também encontrou um excelente emprego. Após algumas semanas de estágio em um escritório de advocacia, ela se saiu tão bem que assim que surgiu uma vaga efetiva, o escritório a chamou para uma entrevista e ela foi rapidamente considerada qualificada para preencher a vaga em questão e foi contratada. A Jennifer estava orgulhosa de si mesma e verdadeiramente feliz, e no dia 16 de agosto de 2005, ela decidiu celebrar o início da sua nova vida com seus amigos. E como já sabemos, ela nunca mais voltou para casa. Bom, gente, a equipe de investigadores estava descobrindo tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Eles estavam entrevistando amigos, familiares, conhecidos e vizinhos, tanto da Jennifer quanto do Colton e da Laura também. Estavam analisando também as câmeras de segurança e todas essas coisas que os policiais fazem, né? Eles seguem ali seus próprios protocolos, seus instintos, enfim. A Sharon, que para quem já se esqueceu era a mãe da Jennifer, não estava nem um pouco a fim de esperar as descobertas da polícia. Ela tinha suas suspeitas e queria fazer alguma coisa além de ficar esperando os resultados dos relatórios policiais. E foi então que a Sharon, juntamente com seu marido Jim, decidiram agir por conta própria. Eles foram novamente até a casa do Colton, mas desta vez ninguém abriu a porta. A Sharon sabia que existia algo de muito errado ali e conseguiu convencer o seu marido a entrar por uma das janelas do apartamento que estava destrancada. Dentro da residência, o Jim encontrou uma verdadeira bagunça e era evidente que ninguém estava vivendo naquela casa já tinha alguns dias. Entrando mais para dentro, o Jim foi atingido por um cheiro podre e ele quase vomitou ali mesmo onde estava. Mas ele deu um jeito de tapar o nariz e seguiu os rastros do mau cheiro até chegar em um banheiro, onde havia uma grande bagunça e bem no meio daquela sujeira havia partes de uma mulher. Mais para o fundo havia uma pilha de sacos de lixo e uma bolsa esportiva. Ao analisar os conteúdos dos sacos e da bolsa, o homem descobriu as outras partes que estavam faltando. Naquele momento não era possível determinar quem estava naquele banheiro, porque estava tudo desfigurado, tudo aos pedaços. A polícia foi acionada e em pouco tempo este caso horrível estava assim, bombardeando os jornais de maior circulação do país. As autoridades chegaram rapidamente e uma busca minuciosa foi realizada. Eles encontraram 3 estojos de munição, além de uma arma escondida no carro do Colton, que estava estacionado na garagem. Um grande machado banhado em um espesso líquido vermelho foi encontrado na cozinha. Em uma das salas havia um atlas rodoviário com páginas arrancadas, destacando rotas do sudeste do Texas, e o Colton havia fugido, e imediatamente as autoridades emitiram um mandado para sua captura. A perícia técnica fez suas análises e o patologista forense concluiu seu relatório.
Por fim, ficou determinado que o trágico fim da Jennifer foi um ferimento de bala em seu braço direito, que atravessou completamente seu braço e atingiu seu coração. A lesão em uma artéria vital causou uma perda rápida ali de sangue, resultando em sua morte prematura. Relatórios toxicológicos indicaram a presença de álcool e entorpecentes na corrente sanguínea da vítima. O que aconteceu após o disparo e falecimento da vítima foi aterrorizante. Especialistas forenses descobriram múltiplos ferimentos com objeto cortante no peito, pescoço e membros superiores. Ao todo, o agressor a atingiu por 19 vezes. Em seguida, o suspeito utilizou uma ferramenta maior e mais afiada para separação e colocação em sacos plásticos. Não se sabe exatamente o porquê, mas o plano inicial foi interrompido abruptamente, então o agressor fugiu apressadamente e deixou tudo para trás. Toda aquela bagunça que foi encontrada pela própria família da vítima. As investigações continuavam e os policiais tentavam esclarecer o que aconteceu desde a noite que a Jennifer desapareceu até o dia em que foi encontrada no banheiro da casa do Colton. Os investigadores entrevistaram os vizinhos do homem e descobriram que por volta das 3 horas da manhã do dia 17 de agosto, uma vizinha chamada Nora Sullivan ouviu alguém bater em sua porta e ao abri-la deu de cara com o Colton. Ele estava todo sujo, com enormes manchas vermelhas e com uma pistola na cintura. Ao ser questionado, ele disse que tinha se envolvido em um tiroteio com algumas pessoas, mas a Nora não tinha ouvido nenhum barulho de tiro e com medo ela acabou fechando a porta na cara do rapaz e ele simplesmente foi embora. Os detetives também descobriram que o Colton tinha entrado em contato com a Laura 2 vezes naquela noite. Na manhã do dia 17 de agosto, ele foi até uma loja de ferragens onde comprou uma serra, várias máscaras e luvas, além de uma quantidade significativa de produtos de limpeza. E foi com esses itens que ele tentou organizar e se livrar ali do crime que tinha acabado de cometer. Os policiais encontraram os mapas e desenhos na casa do Colton e através desses detalhes eles conseguiram seguir o rastro do suspeito. O Colton e a sua namorada Laura foram encontrados no México após cruzarem a fronteira utilizando o carro da Laura. Antes de serem capturados, as autoridades locais tinham distribuído a foto do Colton em todas as delegacias e empresas turísticas do país. E durante esse tempo, o casal não se importava com o fato do Colton estar sendo procurado. Eles saíram para cinemas e restaurantes, passeavam pela cidade e não estavam nem aí para nada. Eles estavam hospedados em um hotel na cidade fronteiriça de Pedras Negras quando um funcionário reconheceu o Colton como pessoa procurada. As autoridades mexicanas prenderam o casal e os levaram para a fronteira, onde os oficiais dos Estados Unidos prenderam o Colton. Colton negou qualquer envolvimento na morte da Jennifer e conforme o interrogatório se intensificava, ele falava cada vez menos, até que disse que a partir daquele momento só falaria com a polícia na presença de seu advogado. Na audiência preliminar, ele se declarou inocente das acusações e por isso foi necessário um julgamento. O julgamento teve início no dia 23 de agosto de 2005 e o Colton Aaron Pitoniak foi acusado de assassinato em primeiro grau da Jennifer Ray Cave. Sobre a Laura, gente, pouco mais de um mês depois, Laura Ashley Hall foi presa e acusada de obstrução da justiça, manipulação de provas e conspiração para cometer um assassinato. Durante o julgamento, a acusação apresentou evidências encontradas no apartamento, incluindo um recibo que listava os itens comprados. Apresentaram também as imagens das câmeras de segurança que flagraram o Colton realizando as compras na loja de ferragens. O Colton rapidamente se manifestou e disse que não se lembrava de nada sobre a noite do dia 16 de agosto, atribuindo a sua amnésia ao consumo de álcool e ao uso de coisinhas ilícitas. Ele insistiu que não se lembrava de nada, alegando ter acordado e descoberto o corpo da sua ex-namorada no banheiro. Ele esclareceu ainda que após a descoberta entrou em contato com a Laura, que o aconselhou a comprar uma serra e produtos de limpeza.
O Colton disse ainda que a Laura foi quem o ajudou a manusear a serra e guardar ali as partes nos sacos plásticos. A acusação argumentou que ela era responsável pelos ferimentos que foram feitos assim que o disparo tirou a vida da Jennifer, mas que não ajudou o homem com a serra. Para os investigadores, a explicação era essa: o Colton tinha feito o disparo que tirou a vida da Jennifer, em seguida a Laura utilizou ali um objeto, e desferiu aqueles 19 golpes na jovem que já estava sem vida. E depois o Colton utilizou a serra e armazenou as partes nos sacos plásticos. Mas por outro lado, o Colton estava a fim de colocar a culpa na namorada e sugeriu que a Laura estava sendo motivada por ciúmes e tinha se envolvido em uma espécie de vingança. Tanto Colton quanto a Laura se declararam inocentes de tudo, e a única diferença foi que o Colton tentou a todo custo incriminar a Laura, ou pelo menos deixar a situação dela pior do que já estava. Mas as evidências contra o Colton eram assim esmagadoras. A vítima tinha sido encontrada no seu apartamento, suas impressões digitais e DNA foram encontrados em diversas partes da cena do crime, além dele ter comprado os produtos de limpeza na loja. Então o júri se retirou para suas deliberações e voltou poucas horas depois. No dia 29 de janeiro de 2007, Colton Aaron Pitoniak, de 24 anos de idade, foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e sentenciado a 55 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir pelo menos 25 anos da sua sentença. O caso contra a Laura foi bastante complexo e a sua equipe de defesa tentou a todo custo inocentá-la. O DNA dela foi encontrado em um dos sapatos da vítima, em uma toalha da loja e até mesmo na arma ali que foi utilizada. A defesa argumentou que isso provava apenas o seu envolvimento em se livrar do corpo, mas não no ato inicial. A defesa lembrou ao tribunal do júri que a promotoria não foi capaz de provar que a Laura foi quem disparou o primeiro tiro, que foi responsável por tirar a vida da Jennifer. Aliás, a Laura insistiu que só soube do crime quando Colton lhe contou e afirmou que ele a forçou a fugir para o México com ele. No entanto, testemunhas de sua estadia no México relataram que o casal parecia estar se divertindo. Ainda em 2007, a Laura Ashley Hall foi considerada culpada de obstrução da justiça e manipulação de provas, recebendo uma sentença de 6 anos de prisão. A promotoria não ficou nada feliz e recorreu, e por fim um novo julgamento subsequente que aconteceu em 2010 resultou em uma nova sentença. A Laura foi sentenciada a 11 anos de prisão e o pagamento de uma multa para a família da vítima no valor de pouco mais de $140 mil. 8 anos depois, em março de 2018, a Laura saiu em liberdade condicional, mas ninguém sabe ao certo onde ela foi parar. Já o Colton continua preso, tentou vários recursos, mas todos sem sucesso. Ele continua jurando que não se lembra de nada daquela noite trágica, mas é óbvio que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, né? Será que tudo aconteceu como as investigações disseram mesmo? Ou será que a Laura tinha mais participação, só que conseguiu se livrar jogando tudo para cima do namorado? Bom, muitos pensam que ela foi usada, que foi uma vítima do Colton também, e que ele planejou tudo e ela era somente uma jovem imatura, apaixonada e desorientada na vida. Mas outros acreditam que ela foi o cérebro brilhante por trás desse assassinato e saiu praticamente impune, principalmente porque ela tinha muitos ciúmes, da Jennifer. Bom, os pais da Jennifer estão convencidos de que a Laura teve um papel muito mais importante do que ela admite. Até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite, somente mesmo a Jennifer saberia a verdade, mas é aquilo, mortos não falam, então a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Só sabemos o desfecho aí, mas por que aconteceu, nunca saberemos. Esse caso para mim me lembra muito o caso da Daniela Pérez, tem mais ou menos a mesma dinâmica. Eu quero saber se vocês acham que realmente é parecido ou se eu tô ficando louco. Então deixa pra mim aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.